Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos então nessa manhã começar o nosso estudo bíblico, a nossa lição de EBD, como nós já conversamos no grupo. Nós vamos começar com a lição 10 dessa revista, Comportamento do Crente. Nós vamos dar continuidade a essa revista. E nós vamos então caminhar para a lição 10. Com Deus não se brinca. E nós vamos, como estamos seguindo a leitura devocional, nós vamos então falar em Deuteronômio. Tem sido o texto-chave dessa lição nessa manhã. Mas eu gostaria que você lembrasse, antes de nós começarmos a leitura, antes de começarmos já o estudo dessa lição, desse tema, que o livro de Deuteronômio é um livro que visa repetir tudo aquilo que foi dado para Deus a Moisés, para que ele assim transmitisse para todo o povo de Israel. Você sabe que agora em Deuteronômio já é uma nova geração, visto que aquela geração que foi liberta do cativeiro desobedeceu ao Senhor, e o Senhor assim disse que apenas os filhos dele, apenas a outra geração que entraria em Canaã. E isso, agora, nesse momento, a repetição da lei em Deuteronômio é para uma nova geração. Essa geração, portanto, não viu todos os milagres e todas as manifestações dentro de toda a trajetória até chegar em Canaã. Então, agora essa ordenança que Deus dá a essa nova geração é para que se mantenham firmes na presença do Senhor. Por isso, a sugestão, me desculpe, dessa nossa revista, que fala com Deus não se brinca, nos referindo justamente a, a, ao zelo do Senhor e ao zelo de nós, de todos nós que somos servos do Senhor, zelarmos pela sua palavra, pela sua presença, porque agora essa nova geração estava para entrar em Canaã. Canaã que haviam vários povos que estavam na circunvizinhança da, do povo de Israel, que agora ia habitar em Canaã. Então, é um alerta, como um alerta para o povo. Mas nós vamos ler Deuteronômio 5, Deuteronômio, capítulo de número 5. E nós vamos então pensar dessa forma. Eu sempre vou postar a aula um pouco antes das 9, para você participar. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, pode fazer em áudio, pode fazer da forma como você achar melhor, para que assim nós já venhamos a respondendo as perguntas, tá bom? Deuteronômio 5 nos diz assim, os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo o Israel e disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança no Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós, que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, no meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu no monte. Ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Verso 7: Não terás outros deuses além de mim. Não farás nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra.
não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezaram. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomará em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usa o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas no sétimo dia é dia do Senhor. É sábado, o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo ou serva, nem boi, nem jumento, nem qualquer dos teus animais, nem estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te que fostes escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordena que guardes o dia de sábado. Então, esse é o texto base para o nosso estudo. Me perdoe que eu estou um pouco gripado. Esse é o texto base para o nosso estudo. Então, hoje nós vamos falar nesse tema, de com Deus não se brinca. E nós acabamos de ler toda a ordenança, tudo aquilo que Moisés fala agora, essa nova geração, baseado naquilo que o Senhor já havia falado a ele e a todos os antepassados. Mas aqui o Senhor nos ensina algo muito profundo antes de entrarmos na lição propriamente dita. Porque isso nos ensina que a aliança do Senhor sempre é conosco, nunca com o nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, o nosso antepassado, nem para nossa posteridade, mas sempre. A aliança do Senhor sempre é para a nossa geração nesse momento. Portanto, a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel não só estava valendo aos antepassados, mas também agora para esse povo. Mas então nós vamos ver algumas coisas sobre a instrução do Senhor nessas ordenanças, nesses preceitos, nessas leis. Porque você imagine hoje, e eu quero que você pense nisso comigo, se todas as leis que nós temos hoje no Brasil, todas, leis de trânsito, leis de comércio, leis de vizinhança, de relações com vizinhos, leis de leis normais, estatais, né? Todas as leis que temos que cumprir, se todas essas leis estivessem condensadas em um só livro, por exemplo, se para você ter um bom relacionamento com o seu vizinho, você tivesse isso tudo na lei. Claro que existe isso, mas eu digo de uma forma muito condensada, todas as expressões, tudo aquilo que nós deveríamos viver como sociedade, se tudo isso estivesse comprimido em um único livro e que assim não haveria STF, Supremo Tribunal Federal, não haveria STJ, que é Supremo Tribunal da Justiça, não haveria o Poder Executivo, ou seja, não teriam as três áreas do poder, o legislativo, executivo e judiciário, não haveria a Polícia Federal, por exemplo, que estuda normas, enfim, que estuda corrupções, casos de corrupção, enfim. E se não houvesse todas essas divisões, mas apenas um único livro que um homem
um determinado homem tivesse que ditar essas leis que agora foram dadas a ele. Imagine que dificuldade. Portanto, esse texto é mais ou menos isso que você deve pensar. Porque Moisés recebeu as leis do Senhor e leis de todos os sentidos. Eram leis para convívio social, eram leis para relações políticas, eram leis do estrangeiro, leis daquele que viria ainda como estrangeiro para habitar na terra em Canaã. Então Deus deixou tudo delimitado do que seria feito, qual seria o tempo de descanso da terra, dos animais, dos senhores, dos escravos, enfim. Deus deixou tudo organizado para estes homens, para expressar que Deus é Deus organizado. Irmão, se você tem dúvida disso, eu quero dizer nessa noite, e foi algo que uma professora minha falou há mais de 2 anos atrás, quando eu ainda estava no início do seminário, estudando o tabernáculo, estudando esse templo improvisado que foi criado no período do deserto para adoração a Deus, o tabernáculo. E a professora me falou algo que ficou marcado no meu coração. Simples e profundo. O nosso Deus é Deus organizado. Nosso Deus não é Deus de bagunça. Então, nós devemos pensar nisso, que o nosso Deus é Deus organizado e que Ele nos deu leis, ordenanças, preceitos e mandamentos. Isso tudo está condensado na lei que foi dada a Moisés. Portanto, haviam leis de todos os sentidos para os que agora entrariam em Canaã. Pensando nisso, nós vamos ver algumas características de Deus que são reveladas dentre esses preceitos. Nós vamos falar apenas de alguns. Mas, em primeiro lugar, você deve pensar que Deus exige exclusividade. O texto, a lição nos diz, em primeiro lugar, que Deus exige exclusividade. Por que não devemos brincar ou sermos levianos no nosso relacionamento com Deus? Porque Deus exige exclusividade. Deus exige exclusividade. Portanto, nós devemos pensar na própria questão de idolatria. Eu não sei se você sabe, mas idolatria tem um sentido muito profundo em adoração àquilo que não é Deus. Isso é muito sério. Por quê? Às vezes, nós só pensamos em adoração em um sentido físico, literal. Como assim? Às vezes você pensa em idolatria com literalmente uma estátua. Uma estátua que serve para o adorador como uma forma de segurança. Mas não é necessariamente um sentido físico que a palavra nos diz sobre adoração, mas tudo aquilo que substitui o lugar, a vontade, as ordenanças, preceitos e mandamentos do Senhor na nossa vida. Portanto, a adoração, ela está muito ligada também a esse perigo da idolatria. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos vivendo um tempo em pandemia, um tempo de dificuldades, um tempo em que estamos procurando respostas. E se nós estivermos mais seguros ou mais esperançosos, e não estou dizendo que isso é errado, preste atenção, mas se estivermos mais esperançosos, se as nossas preocupações, se os nossos desejos e esperanças estiverem pautadas na chegada de uma vacina para exterminar ou acabar com a pandemia, o desejo de ter uma vacina para esse cuidado, para acabar com essa doença, talvez possa ser uma idolatria. Por quê? Se o meu desejo de que essa doença acabe a partir de coisas que não são a providência de Deus, isso vira idolatria. Portanto, o nosso desejo, o nosso cuidado, a nossa preocupação, a nossa atenção deve estar sempre na palavra do Senhor.
para que não possamos cair. Os salmistas já nos falam: eu escondi a tua palavra no meu coração, para que assim eu não peque contra ti. Então, nós devemos pensar sobre isso. E a revista continua nos falando sobre deuses. Os deuses são ídolos, e ídolos não passam de imagens feitas por mãos humanas. Então, isso é muito importante de pensarmos sobre a questão da idolatria. Então, perceba que essa questão ela é muito profunda, porque a idolatria ela passa também por ter um Deus no seu coração. Isso é muito sério. Portanto, alguns versículos da Bíblia nos falam sobre essa questão da idolatria. Eu gostaria de ler com você Salmos. Vou abrir por aqui, que fica mais fácil da gente acompanhar. E nós vamos ver mais à frente se haverá a possibilidade de nós abrirmos uma sala no Zoom, porque fica muito melhor para nós conversarmos, fica mais interativo por lá. Nós vamos pensar nisso mais à frente. Mas nós estamos ainda estudando a melhor forma de nós estudarmos nesse tempo. Portanto, nós vamos agora a Salmos 96, verso 5, diz: todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Que maravilha de texto. Ele nos afirma que o Senhor controla. O Senhor está no controle. Salmos, eu gosto muito do início de Salmos, que nos diz: se amotinam, porque se aglomeram as nações contra o ungido do Senhor. Eles planejam, fazem planos contra o ungido do Senhor, mas o Senhor, do seu alto trono, se põe a rir. Portanto, o Senhor está soberanamente em seu reino. Por isso, com ele não podemos brincar. O Senhor está soberanamente reinando com justiça e retidão sobre a terra, independente do lugar em que estamos inseridos, que pode ser um lugar de medo. E, às vezes, o medo nos deixa vulneráveis. E o medo, ele... Não sei se você já viu aqueles vídeos em que uma pessoa acaba se acidentando, né, e acaba caindo em um buraco em que ela tenta de todas as formas segurar para que não caia. Filme tem muito disso, que tem uma ribanceira e a pessoa tenta de qualquer forma se segurar para não cair. Às vezes a nossa insegurança quanto às circunstâncias é assim. A gente tenta se agarrar aonde dá para ter segurança. Mas o único que é aquele que me dá segurança, que pode me suspender, me levantar, não deixar com que eu caia, é o Senhor. Portanto, com ele não devemos brincar. Então a gente entende nesse primeiro momento a exclusividade de Deus. Deus é exclusivo. Deus, ele não é egocêntrico, mas o Senhor é exclusivo. O Senhor não é soberbo,
por querer adoração somente a Ele, mas o Senhor é justo, porque sabe que somente nele podemos ter confiança eterna. Então, você pode ver, Martinho Lutero disse que as pessoas que confiam na sua grande habilidade, inteligência, poder, misericórdia, amizade e honra próprios têm um Deus que não é verdadeiro. Então perceba, suas emoções podem ser um ídolo, sua família pode ser um ídolo, seu trabalho, seu ministério, a igreja pode ser um ídolo. Então é tempo de nos preocuparmos e vermos se o Senhor está em primeiro lugar realmente. Sabe, é um desafio muito grande. Quando o Senhor Jesus, em certo momento, aparecem dois homens e um deles fala: Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. E aí o Senhor diz: as aves têm ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E assim esse homem sai triste porque viu que o desafio de seguir a Jesus era muito grande. E aí chega um outro discípulo e diz: Senhor, deixe que eu te siga, mas antes eu preciso sepultar o meu pai que já está idoso. E aí o Senhor diz: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Venha e siga-me. Veja quão desafiador é o chamado do Senhor para as nossas vidas. A palavra continua nos dizendo que aquele que não deixar, aquele que tiver acima, pai, mãe, irmão, trabalho, família, acima do Senhor e da sua vontade, não é digno de seguir a Ele. Então, o Senhor exige exclusividade no nosso coração, então que possamos pensar se Deus tem sido exclusividade na nossa vida hoje. Em segundo lugar, a revista vai nos falar de incomparabilidade, quase um trava-língua, não é? Incomparabilidade de Deus. O que é isso? Que Deus é incomparável, não há como eu compará-lo a coisa alguma. Porque se Ele é Deus e Ele é o ser não criado, a causa não causada, se Ele é criador e não criatura, se Ele governa e não é governado, se Ele reina e não é subjugado sobre nenhum reino, esse Deus não pode ser comparado a coisa alguma. Por isso, as tantas figuras de linguagem encontradas na Bíblia também no Apocalipse, porque Apocalipse revela a majestade, a glória de Deus revelada ao mundo e a João. Então, essa foi a necessidade que ele tinha de expressar toda a glória de Deus em linguagem humana. Por isso que ele usa o sol que brilha, o escarlate que brilha com a luz, enfim, porque Deus se revela, perdão, porque Deus se revela como incomparável. E nós vamos continuar então caminhando. E em Êxodo 20, verso 4, vai nos falar. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Então perceba que a palavra continua nos dizendo, e nós vamos acompanhar agora na revista, tá bom? não farás para ti imagem de escultura. Portanto, nem mesmo a imagem do próprio Cristo Jesus. Porque existem pessoas que fazem a imagem de Cristo, colocam num altarzinho e passam a adorar a imagem de Jesus Cristo. Mas Colossenses nos diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque, e Romanos vai falar que dele, por ele, para ele são todas as coisas, que o Senhor é a imagem, a expressão do Deus invisível, a encarnação do Verbo eterno de Deus. Então Jesus Cristo, ele encarnou, ele habitou em figura humana. E às vezes nós queremos
condensar toda a glória de Jesus Cristo em uma imagem. Isso é muito perigoso. Por isso o texto continua nos falando que a idolatria rebaixa o nível ou rebaixa o Senhor Jesus, que é criador e não criatura. A nossa revista vai falando que há pelo menos 3 razões para a proibição das imagens. Perceba. 1. A revelação de Deus é por palavras e não por formas. Isso é importante. E isso nos destaca duas coisas que hoje estão em conflito, que é a questão da essência e da aparência. Nós vivemos um tempo em que a gente discute muita aparência e não essência. A gente discute se a igreja pode ser azul, colorida, verde, rosa, roxo, preto. A gente discute se pode ter jogo de luz ou não na adoração. A gente discute se o pastor pode pregar de bermuda. A gente discute se eu coloco 3, 4, 5 ou 6 músicas no louvor, ou se eu boto 3 do cantor cristão e não coloco música do HCC. Então nós estamos pensando em formas, muitas das vezes. Mas o Senhor nos mostra que Ele não se preocupa com formas, mas com essência. Ele nos fala que Deus é revelação por palavras. Nós acabamos de falar de João 1, que o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnou e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Ele era a luz dos homens. Então isso é muito importante de nós pensarmos. Em primeiro lugar, que Deus não é, a revelação de Deus não é por formas, mas por palavras. Em segundo lugar, Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Como eu falei, é muito mais interessante se você servir ao Senhor e adorá-lo em obediência do que diante de uma estátua. É muito mais desafiador ter uma vida em devoção e obediência ao Senhor do que, às vezes, simplesmente orar diante de uma estátua. Então, é muito importante. O texto diz que o caráter de Deus está bem expresso em seu nome, porque a Escritura o caracteriza como Deus invisível. Como eu falei sobre isso mais anteriormente. E o texto também nos continua dizendo que a idolatria é um absurdo. Por que é um absurdo? É um desrespeito à inteligência adorar alguma coisa que foi feita por nós mesmos. E uma repreensão nos profetas, nos livros proféticos, é isso. Os ídolos das nações têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas não escutam. Esses ídolos não são nada diante do Senhor, porque eles têm boca, olhos e ouvidos, mas não veem, falam e veem e escutam. Então isso é muito interessante de pensarmos, porque o Senhor não habita em coisas construídas por mãos humanas. Não habita em coisas coisas criadas por mãos humanas. Porque o Senhor diz que Ele não divide sua glória com ninguém. Como nós já vimos, o Senhor exige exclusividade. E como Deus aceitaria ser adorado em semelhança a uma imagem, a uma escultura que é barro? Como? Se foi Ele que utilizou das coisas criadas para fazer tudo, a partir da sua palavra. Como? Então a idolatria é um absurdo. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhos de arte e imaginação do homem. Atos 17, 29. Isso é muito importante. Mas o Criador tem mais validade, tem mais valia, tem mais valor do que a criatura. Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor tem uma casa
construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, quem faz a obra é mais importante do que a obra em si. Portanto, quando eu faço um desenho, você não faz assim, você não elogia o desenho em si. Você não expressa elogio à casa. Você expressa elogio a quem a criou, a construiu. E muitas das vezes na nossa relação com Deus, a gente está nessa figura, nesse exemplo que eu acabei de dar. Como idólatras, nós acabamos adorando, louvando, parabenizando a própria casa. Mas a casa em si não tem valor algum se não fosse o Criador que a desenhou. Por isso precisamos pensar que a adoração deve ser unicamente a Deus. Assim como o elogio na construção de uma casa deve ser dada ao Criador, ao desenhista, e não só à casa. A casa não tem vontade própria se não for o desenhista permitindo isso. Então é muito importante pensarmos sobre isso, porque a idolatria justamente é o contrário. É alguém que vê a casa e passa a adorar a casa em si, o desenho, e não quem a fez, não o criador da arte. Isso é muito sério. Em segundo lugar, sobre essa questão de Deus ser incomparável, é que nós não devemos adorar, ou seja, em primeiro lugar, nós não devemos ter ídolos, porque como nós já vimos, o Senhor é exclusivo, o Senhor é incomparável, e agora nós não devemos adorar e prestar culto. E nesse sentido é muito profundo, porque a adoração é algo muito mais profundo do que apenas falar e louvar. A adoração envolve a nossa alma, e a nossa alma e o nosso coração envolvem muitas coisas, como o nosso pensar. Então, aquilo que você pensa pode ser algo que está sendo adorado. E por isso a palavra diz sobre pensar nas coisas do alto, porque se os seus pensamentos estão pautados na palavra, não há riscos do seu pensamento ser uma idolatria. Nosso coração fala a respeito do pensar, do sentir, e vivemos um tempo do sentido. Vivemos o tempo em que precisamos sentir coisas, precisamos sentir Deus, precisamos nos sentir confortáveis. Nós precisamos sentir, não necessariamente entender. Portanto, há um grande risco nessa ideia do sentir sem estarmos pautados na palavra. Então, é o pensar, o sentir, o querer. Às vezes nós queremos coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, ou queremos fazer coisas para o Senhor que Ele não ordenou. E por último, perceber. A forma como eu percebo o mundo está muito relacionada aos óculos que eu utilizo. E se os meus óculos são os óculos que a Bíblia nos fala, como enxergar o mundo, nós estaremos adorando e cultuando somente ao nosso Deus. Portanto, nós precisamos pensar que, e isso é uma confusão às vezes, sobre o que o texto falou, que aquele que não adora o Senhor, não serve a Ele, será castigado até a sua terceira geração, quarta geração. Isso é necessário nós pensarmos que não é literalmente a terceira e a quarta geração, porque existe uma ideia em batalha espiritual de que existem espíritos, como diz? Quando é de pai para filho, herdeiros, não é herdeiros não. Enfim, quando é de pai para filho, tem uma ideia na batalha espiritual de que pode, isso é algo errado, de que pode existir espíritos, mas existem suas exceções, claro. Mas que existem espíritos que passam malignos, influências malignas que passam de pai para filho, de filho para neto, de neto para... Existem muito essa maldição familiar, lembrei. Mas não é isso que a palavra quer nos dizer.
A palavra nos diz de terceira e quarta geração para dar uma ideia de continuidade, de algo que ainda está contínuo e não necessariamente o filho, o neto e o bisneto que vão ter essa influência. Você entende o que eu quero dizer? Então isso é importante de pensarmos também sobre a adoração e o culto. Mas em terceiro lugar, a palavra nos fala sobre a santidade de Deus. Deus é santo. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Deus é exclusivo em adoração. Deus é incomparável com ídolos, por isso não podemos fazer ídolos. Em terceiro lugar, Deus é santo, a santidade de Deus. Perceba que a palavra vai nos dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Observe a ênfase. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na internet nós vemos muitas pessoas zombando, brincando, fazendo piadas com o nome santo do Senhor. Nome este que o povo de Israel perdeu a pronúncia correta do nome de Deus. Alguns dizem que é Yahvé, outros dizem que é Yahweh, que seria a pronúncia mais próxima do hebraico, mas não se sabe ao certo como é essa pronúncia. Porque o nome de Deus, o chamado tetragrama sagrado, era tão guardado, era tão santificado que eles não ousavam pronunciá-lo. E hoje, na nossa geração atual, nós falamos o nome do Senhor de qualquer forma. Nós falamos o nome de Deus com a total leviandade. Muitos outros que nem o têm, como o Senhor da sua vida, usam o nome do Senhor, escarnecendo a fé e a palavra. Mas o Senhor diz que o Senhor não terá por inocente. Isso é muito sério, porque quando é o homem quem culpa, quando é o homem quem acusa outro homem, aí tudo bem. Mas quando é o próprio Deus que diz que não haverá inocente, como dizem no ditado popular, o caldo engrossou. E quando é o Senhor que julga, ai de nós. Os profetas falavam muito disso quando se expressavam e viam a glória do Senhor e a corrupção do seu povo. Eles diziam, ai de nós. O profeta Isaías disse, ai de mim, que sou homem impuro e habito em um povo de impuros lábios. E vi a glória do Senhor, estou desfalecendo. É tempo de vermos que Deus é santo. É tempo de vermos que Deus é exclusivo. É tempo de vermos que Deus é incomparável. Portanto, nós vamos ver que existem algumas ocasiões que fazem com que usemos o nome de Deus em vão. A primeira delas é quando o louvamos com lábios e não com o coração. Como eu falei, o coração envolve algo muito mais profundo. Nós falamos do sentir, do querer, do pensar e do perceber. Tudo isso envolve o nosso coração. Portanto, a adoração é algo muito mais profundo do que devemos pensar. O texto nos fala que quando assumimos o nome e não temos a responsabilidade, que não atentamos para a responsabilidade do compromisso. É o linguajar de crente e que às vezes não está recheado de temor à palavra, mas talvez apenas um jargão gospel que virou cotidiano. Existem pessoas que não adoram ao Senhor que utilizam um jargão gospel, como por exemplo, fala varão. Varão é uma coisa que a gente usa de brincadeira, às vezes, de forma leviana, mas que traz uma ideia para aquele que não serve ao Senhor, com uma ideia de leviandade. E aqueles que talvez nem adoram ao Senhor não entendem. Eu já vi pessoas zombando da palavra do Senhor quando acontece alguma coisa muito boa e falam glória a Deus, mas de forma realmente de zombaria,
Mas o texto nos diz que o Senhor não terá estes por inocente. Ai de nós. Portanto, em segundo lugar, nós usamos o nome do Senhor em vão quando não temos responsabilidade com aquilo que falamos. Em terceiro lugar, quando pensamos de nós acima do que convém. Isso é muito sério, porque nós não devemos menosprezar a nossa vida. Isso é muito sério. Nós não devemos menosprezar quem somos. O texto diz que devemos pensar de nós aquilo que convém, não acima disso. Portanto, existem pessoas que se supervalorizam. O ego, inflamado. E não é isso que a palavra deseja. Mas também, a palavra não deseja que você se menospreze. Nós temos que entender um equilíbrio em saber que somos pecadores diante de um Deus santo, mas também que esse Deus nos permite viver em santidade. Portanto, não é nem 8 nem 80. Temos que viver em equilíbrio na palavra do Senhor, entendendo qual é a sua imagem, como você se vê diante de Deus. Isso é importante. Em quarto lugar, como perceber que nós estamos tomando o nome de Deus em vão é quando professamos fé e não exibimos frutos dignos dessa fé. Quando professamos a fé e não mostramos frutos. O Senhor Jesus diz que a árvore é bem conhecida por seus frutos. Uma árvore que dá bons frutos, ela é uma árvore bem-aventurada. Portanto, nós somos reconhecidos como aqueles que não falam o nome do Senhor em vão, quando nós frutificamos, quando vivemos de acordo com a palavra do Senhor, entendendo que Deus é exclusivo, incomparável e santo. Portanto, em último lugar, quando oramos sem crer, isso é muito sério. Quando nós oramos sem crer, a gente aprende a orar, meu irmão. E nós deveríamos repensar no nosso cotidiano como cristãos, porque a gente aprende. A gente aprende a fechar os olhos, a gente aprende a levantar as mãos, a gente aprende a falar glória a Deus, a gente aprende a falar aleluia, a gente aprende a falar amém. A gente aprende a orar bonito, mas tudo isso deve estar muito mais, muito mais sério na nossa vida, porque nós já estamos com o nosso coração na palavra do Senhor e na adoração a Deus. Portanto, não deixe o cotidiano te engolir. Não deixe o cotidiano. E eu acho que esse período em casa tem nos mostrado quem realmente somos. Esse período de dentro de casa nos mostra até que ponto nós temos buscado ao Senhor. Me entristece muito saber que existem pessoas que estão abandonando o culto. Existem pessoas que não estão vendo o que o seu pastor prepara, a mensagem que o seu pastor prepara, porque é online mesmo. Isso revela o que está no nosso coração. Isso revela a intenção do nosso coração. Se a nossa intenção ao ir à igreja é apenas mostrar para o nosso pastor que nós estamos prestando atenção, a oração não chega ao Senhor. Agora, se nós estamos lá para louvar o nome do Senhor, Ele será louvado. Portanto, esse tempo em casa revelou se temos realmente tanta sede, tanta fome da palavra. Esse tempo nos revelou se temos realmente tanta sede, tanta palavra, tanta vontade da justiça de Deus. Isso é muito sério, porque é na dificuldade que Deus revela onde está o nosso coração. O Senhor diz que eu levei vocês para o deserto para mostrar aonde estava o coração de vocês. Eu levei vocês para o deserto para ver aonde estava o seu coração. Mais à frente, nos profetas, o Senhor diz: eu troco.
o seu coração de carne, de pedra por um coração de carne. Isso é muito sério. Em último lugar, a revista vai nos falar de autoridade, a autoridade de Deus. A autoridade de Deus em Êxodo 20, verso de número 8. Verso de número 8. Nos diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aqui nós podemos ver que o exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no sétimo dia. Na lei mosaica, o número 7 era repetido 3 vezes. O sétimo dia era dia de descanso obrigatório do homem. Como você sabe, o dia de sábado era para descanso do homem. Após 7 anos, a terra deveria ficar 1 ano de descanso. Então, isso tudo era uma ordenança para equilíbrio da terra, equilíbrio do homem, equilíbrio da ecologia até, equilíbrio para os animais. Então, tudo, a partir do sábado, deveria descansar. A terra, os servos, os senhores, tudo deveria descansar. Aí perceba, no segundo ponto, a cada 7 anos a terra deveria descansar, o chamado ano sabático. Em terceiro ponto, após 7 anos, 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu, que havia liberdade de presos, retomada da terra vendida, enfim. Aqui nós podemos ver também um longo período de 49 anos após 7 anos sabáticos. E o ano sabático é após o 7º, então, depois de 49 anos havia, após 49 anos havia o ano do jubileu, que era esse período de libertação, de liberdade. Mas a palavra vai nos encerrar para nós já estamos encerrando, falando que nós evangélicos, o porquê que nós guardamos o domingo e não o sábado. Qual é a razão que nós temos para este ocorrido? Isso é importante, porque tem muitas pessoas com questões quanto a isso. Em primeiro lugar, a razão fundamental é que Cristo ressuscitou no domingo. Se a nossa vida está pautada em Cristo e a partir dele, morrendo e ressuscitando na cruz, é a razão da nossa vida e da nossa adoração, a palavra nos diz que a razão fundamental que Cristo ressuscitou foi num domingo. Isso em João 20, verso 1. Em segundo lugar, porque Cristo apareceu ressurreto aos discípulos ao domingo. Isso João 20, 19. Em terceiro lugar, a outra aparição aos discípulos se deu em um domingo. João 20, 26. O Espírito Santo foi dado à igreja num domingo. Atos 2, 1. E por último, a prática de se unir aos domingos era constante na igreja primitiva. Então, não é uma regra, mas é algo que nós entendemos que o domingo é o dia mais apropriado e um dia convencional para adorarmos ao Senhor. Mas que isso não fique aqui, você não pense que isso é uma restrição, somente no domingo. Mas também, domingo é dia de adorar ao Senhor. Assim como qualquer outro dia, é dia de entender que Deus é santo, que Deus é exclusivo e que Deus é incomparável. Que assim Deus abençoe a nossa vida. E eu gostaria de deixar uma questão para você. Que tipo de atitudes você tem tomado em nome de Jesus na sua vida diária? Assim como o Senhor deixou essas ordenanças a essa geração que agora estava entrando em Canaã, o Senhor está nos questionando, nos dando mais direcionamento para adentrarmos nesse novo tempo pós-pandemia. O que Deus tem te pedido para mudar? No que Deus tem te encorajado nesse tempo? O que Deus tem pedido de você? É tempo de pensarmos sobre tudo isso
para adentrarmos em um novo tempo. Portanto, é tempo de entender que com Deus não se brinca, porque o nosso Deus é exclusivo, o nosso Deus é incomparável e o nosso Deus é santo. Mas esse Deus também vive e exige a nossa submissão, porque ele é um Deus que tem autoridade. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.